fácil viver esse evangelho. Amar o inimigo, elogiar aquela vizinha fofoqueira que só fala mal da senhora, né? Na tua frente ela fala, nossa, que cabelo lindo. A hora que você vira, ela fala, ridícula, né? Muito fácil, né? Amar assim quem não gosta da gente. Não é? Esse evangelho, gente, eu acho que eu não vou nem falar dele, não precisa, né? Todo mundo aqui já arrebenta nesse quesito, né? Sim ou não? Nem sei, nem a voz sai direito, né? Ô gente, eu vou dizer para ti, Jesus ele foi único em muitas coisas, né? Mas nesse ensinamento, na época de Jesus, não existiu nada nem sequer semelhante ou parecido. Porque veja bem, entenda bem, a gente tem que entender o contexto, né? Você sabe que o pior problema não é nem os livros, não são os livros, mas são os interpretadores, os intérpretes dos livros, né? Porque na Bíblia não está escrito que você tem o direito de odiar o inimigo, né? Mas existe uma interpretação que a gente chama no estudo da teologia de proto-rabínica, né? Dos rabinos ali, logo tempo depois que a lei de Moisés foi escrita, que eles começaram a interpretar assim, as pessoas vão fazendo equações, né? Olha, a gente pode odiar quem Deus odeia, na cabeça deles, naquela época, né? E na cabeça deles, quem que Deus odiava? Os pecadores e os pagãos, aqueles que não eram judeus. Então isso por séculos foi ensinado na cultura de Jesus, né? Jesus era um judeu, por séculos foi ensinado, e mais do que ensinado, foi visto como uma coisa justa, foi visto como uma coisa até de Deus, sabe? Pô, Deus odeia aquele cara porque ele é pecador, então eu vou sentar o sarrafo nele também, matar ele, brigar com ele, não tem problema. Então, veja bem, o que aconteceu nesse evangelho? Onde Moisés recebeu a lei de Deus? Onde? No monte, ele subiu a montanha e se encontrou com Deus. Esse evangelho está acontecendo dentro do sermão da montanha. Jesus subiu a montanha. E ele está dizendo de alguma forma, olha, eu sou o novo Moisés. Moisés ensinou assim, mas eu estou indo além. Porque veja bem, para um judeu, até Simão, Pedro, aqueles discípulos, né? Os discípulos é uma síntese da igreja. Tinha tudo ali, todos os temperamentos, né? Tinha uns que para morrer de repente demorava 2 anos e meio. Tinha uns que antes de pensar já falava, tipo Pedro, né? O temperamento sanguíneo. Tinham outros bravos que já queriam mandar fogo nos outros, como João. Então imagina para aqueles discípulos ouvirem isso. Porque Jesus falou assim, foi dito a vocês, ou seja, vocês aprenderam assim, odeiem o inimigo. Não é do povo de Deus? É um pecador? Então odeie. E o que Jesus está dizendo? Não. Não é assim que o coração de Deus funciona. Se você quer ser, você precisa ser perfeito. Jesus usou o verbo perfeito. Depois eu vou refletir sobre esse verbo no original do grego, do que ele quer dizer. Mas Jesus disse, você precisa ser perfeito como o Pai é perfeito. Então Jesus está desvelando como o novo Moisés, revelando como o coração de Deus funciona. E você sabe que Jesus, eu acho fantástico a capacidade claro, Jesus é Deus, né? Quem sou eu para admirar Deus? Mas eu acho fantástica a capacidade dele de usar elementos da natureza, parábolas, sabe? Para explicar. Jesus começou a revelar como o coração de Deus funciona. E Jesus usou o quê? 2 elementos da natureza, sol e chuva. Quem nunca viu o sol e a chuva, gente? Até quem não tem aptidão visual, né? A capacidade oftálmica, de enxergar, ele não viu, mas ele sentiu. O sol e a chuva são coisas que você não precisa nem enxergar. Se você chegasse aqui em Cachoeira segunda, meio-dia, e ficasse ali, meu amigo, tomando sol, você não precisaria nem pagar o bronzeamento artificial que você está planejando aí para o verão. Porque o negócio estava feio, você sente o sol, estava quente aqui em Cachoeira. E a chuva também não precisa nem dizer, né? A senhora arruma o seu cabelo, bonito, chega na chuva, é aquela confusão, né? Você sente. Então Jesus está dizendo, Deus faz o sol nascer e Deus faz a chuva cair sobre bons e maus. Você pode comprar sol, pode comprar chuva? Não, é dom de Deus, é dom da graça de Deus. São João Paulo II dizia que a gente tem que ler as 2 escrituras de Deus. A primeira é a Bíblia e a segunda é Deus que se revela na criação, na natureza, né? Muito interessante, hoje em dia a gente fala tanto do cuidado da criação da natureza, só que a gente esquece de interpretar a natureza como criação de Deus e dentro do propósito de Deus. Não é só um cuidado por cuidado, você está entendendo?
Tem que olhar dentro do contexto da criação. Então Jesus está falando, olha, Deus faz o sol nascer, a chuva cair, o sol brilhar sobre justos e injustos, sobre bons e maus. E o que ele está dizendo? Aí ele quebrou a lógica dos judeus e quebra a nossa lógica. Por quê? Porque a nossa lógica é uma lógica de merecimento. Mas aquele cara não merece estar onde ele está. A lógica de Deus não é de merecimento, a lógica de Deus é a lógica do amor. O amor não exige só o seu merecimento. Claro, não é que Deus está aprovando os pecadores nem o pecado, não é isso. Mas quando Deus vê um pecador, Ele não vê aquele pecador como um demônio irredimível, mas Ele vê a essência mais profunda daquele homem, daquela mulher, e Ele vê que naquela alma está impressa a imagem dele. A imagem dele. E Ele vê que aquele pecador tem o potencial de se tornar um santo, se abrir à graça de Deus. Então o jeito de Deus ver é muito diferente do nosso, muito. E qual que é o sentido? O que é se tornar cristão, gente? Se tornar cristão não é usar essa camiseta somente com a imagem de Nossa Senhora, né? Tem gente que usa camiseta de Nossa Senhora meio gordinha assim, parece que Nossa Senhora está grávida, né? Não é só usar a camiseta de Nossa Senhora, não é só rezar o rosário, que é maravilhoso, não é só vir a canção nova, não é só ler a Bíblia. O que é ser cristão, criatura? É se tornar um outro Cristo. É pensar como Jesus pensa. É ver as coisas, as pessoas, como Deus vê. Então hoje Jesus está revelando como o coração do Pai funciona. E é interessante que Mateus, quando ele escreveu esse evangelho, segundo a tradição, Mateus escreveu esse evangelho 50 anos ali depois do nascimento de Jesus, em Antioquia. Antioquia, onde hoje é a Turquia, na verdade onde hoje é a Síria, quase Turquia. E naquela época, o que aconteceu? Na sinagoga dos judeus, começou a se reunir também os cristãos, só que os cristãos vinham de origem pagã. Então eles não tinham a circuncisão de Moisés, então eles começavam a habitar a mesma sinagoga, e virou uma confusão, o pau estava caindo na folha, como diz o ditado lá. Briga para todo lado. Então Mateus escreveu, lembrando, né, o discurso de Jesus, justamente ali na igreja antioquena, em Antioquia, para dizer, gente, que Deus quer que a gente vá além do comum. Tem gente que diz assim, padre, eu não mato, não roubo. Isso é o mínimo, né? Deus só não matar e não roubar não é o suficiente. Deus quer que você ame quem não te ama, quem não merece. Deus quer que você reze pelo seu inimigo. Isso é ser cristão. E a gente tem que diferenciar o amor do gostar, né? Tem gente que fala assim, eu não gosto da pessoa. Você tem o direito de não gostar, mas você não tem o direito de não amar. Porque o gostar, ele nasce de uma aptidão. Por exemplo, o padre lá da minha cidade, talvez torce para o time que eu torço. Não vou nem perguntar, que eu não quero me decepcionar aqui ao vivo, né? Vai que ele é do time rival, né? Talvez ele gosta da música que eu gosto. Vai ser fácil gostar dele. Então isso gostar tem a ver com aptidão. Agora amar não é gostar. Amar não é aptidão, não é identificação, né? Amar é uma decisão do coração. Por que você ama quem você não merece? Quem não merece, desculpa. Você não gosta. Porque o Evangelho diz que a gente tem que amar as pessoas que a gente não gosta. Não só as que a gente gosta. Porque veja bem, quando você ama só quem você gosta, você não está fazendo nada de extraordinário, você não está nem amando. Na verdade, quando você ama uma pessoa boa, você não está fazendo nada de extraordinário. Você está recebendo muito em troca. Você não está dando quase nada, porque uma pessoa boa é agradável amar, né? É agradável conversar. Só que quando você ama alguém que não merece, sabe? Você está começando a pensar como Deus e a agir como Deus. E você está entendendo que o amor é uma decisão. Mesmo se eu não gosto, eu me decido a amar. Por quê? Porque eu vejo Deus naquela pessoa e eu amo aquela pessoa por Deus, amando Jesus nela. Porque o fundamento dessa palavra, gente, não é humano, é espiritual, é teológico. Lembra daquela passagem que diz, olha, quando nós éramos ainda pecadores, Ele nos amou por primeiro? Deus fez isso. Quando você e eu éramos inimigos dele, Ele nos amou. Então nós vemos Deus, nós não amamos somente porque nós somos bonzinhos, ou porque aquela pessoa merece, ou nós estamos falando que o pecador está certo. Não, nós amamos por Jesus e porque eu vejo Jesus em você, por isso que eu te amo. Padre, mas eu não mereço teu amor. Não merece mesmo, mas Jesus em você merece, porque Ele me amou na cruz sem eu merecer. Ele amou você na cruz sem você merecer. Sabe,
E você pode dizer, ai padre, é muito difícil. Mas como dizia Santa Teresa, Madre Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá dizia que as pessoas boas merecem o nosso amor. As pessoas ruins precisam dele. As pessoas boas não merecem, elas precisam. As ruins, desculpa, elas não merecem, elas precisam. Elas precisam. E eu digo para você, é muito fácil, como eu disse, amar uma pessoa boa, mas somente uma pessoa ruim e difícil nos ensina o que é amar de verdade. Porque o amor dói, gente. Você quer saber o que é amor? É só olhar para a cruz. Nós estamos na Semana Santa, daqui uns tempos, que algumas semanas, sexta-feira da Paixão, nós celebraremos. O amor de verdade dói. Então, o amor, ele fere você. Quem aqui vai na academia? Levanta a mão. Não mente para padre que é pecado. O que acontece na academia? Você fere o seu músculo para o músculo crescer e ficar bonito. Igual todo mundo que eu estou vendo aqui, ó. Só gente chapada, pronta para o verão. Olha para quem está do seu lado aí, ó. Só gente sarada. Mas na academia você fere o músculo cresce. Você sabia que uma pessoa difícil, ela fere o seu caráter para as virtudes crescerem em você. Ela fere a sua autoimagem, ela fere o seu orgulho, ela fere o seu egoísmo para que o amor cresça, enche. E só uma pessoa difícil é capaz de fazer a gente amar. Só uma pessoa difícil. Porque a gente não está recebendo nada em troca. A gente está se dando, a gente está se gastando, a gente está na cruz. Dizendo, eu estou aqui, mas Pai, perdoa, Ele não sabe o que Ele faz. É isso que é amor, gente. É isso que é amor. E tem gente que fala, eu peço tanto para Deus me fazer santo. Aí Deus manda a pessoa para você amar e você fica bravo. Ai, pessoa difícil. Essa pessoa difícil, me perdoe. No fundo, no final dos tempos, quando chegar o dia do nosso juízo, nós vamos ver que nós fomos salvos por causa das pessoas difíceis que Deus colocou no nosso caminho. Muitas vezes. Porque essas pessoas nos obrigam a ir além do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso ser tão autocentrado. A gente é tão centrado na gente mesmo. Nós somos, eu não sei quem nos convenceu. Eu disse esses dias, hoje cedo eu estava rezando aqui no Encontro de Cura Interior, pela cura da autoimagem, da autoestima. Tem muita gente ferida nessa área. Mas num polo oposto, tem muita gente também que tem uma autoestima que eu vou dizer para você. Mas é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. A pessoa ela se vê como tão importante, tão como o centro do universo, que não tem espaço para o amor. Ela é a única prioridade. Mas o amor é esvaziar-se, como disse Jesus. Você se esvazia. E só uma pessoa difícil tem o poder de fazer isso com você. Não é que a pessoa em si tem. É que se você se decide amar uma pessoa difícil, a graça de Deus te leva além da sua natureza humana. Te leva além. E olha, eu vou dizer para você. Jesus falou no final que a gente tem que ser perfeito como Deus é perfeito. E quando ele falou perfeito, ele usou o verbo no original, na verdade era um adjetivo do grego antigo com o qual a Bíblia foi escrita, que era o adjetivo teleios, que era uma tradução do hebraico tamim, que significava, a gente traduziu como perfeito, mas que significava pronto, maduro, uma coisa que tem um processo final, ou seja, você plantou, regou e colheu, o fruto está maduro. O processo todo está completado. Então Jesus está dizendo, vocês têm que ser perfeitos, ou seja, vocês têm que deixar o reino acontecer em vocês, a semente da palavra crescer, que vai chegar um tempo que o processo vai estar completo, e vocês só vão poder reproduzir as atitudes de Deus. Gente, o mundo seria tão melhor se nós reproduzíssemos as atitudes de Deus. Sabe, tempos atrás eu encontrei, eu estava fora do país estudando, estava fazendo o meu mestrado, e na minha sala de estudo tinha um rapaz da Arábia Saudita, muçulmano mesmo assim, que nunca veio para o Brasil, estava pela primeira vez no país que eu estava, e contaram para ele que eu era o padre, né? E ele nunca viu um padre na vida, nunca. Lá tem os ayatolás, né, do islamismo, e lá a chapa é meio quente, né? Você sabe, não precisa nem falar. Não tem muito espaço para conversa, não. E ele ficou tão assim, interessado em entender o que era um padre. Primeira coisa ele falou, é verdade que padre não casa? Lá eles têm 10 esposas, né? Ele já ficou chocado. Falei, é por causa de vocês esgotaram a cota, brinquei com ele, né, tal. Vocês pegam 10, mas não sobra nada. Ele já riu, já ficou meu amigo, né? Falou, não, esse padre é legal. Porque lá os líderes religiosos são muito sérios, muito bravos, né? Eu já brinquei com ele, ele já baixou as guardas, né? Daí ele falando, mas como é que é a sua lei? Vocês jejuam também 40 dias? Eu falei, claro, lá meu povo no Brasil, que eles fazem o Ramadã, 40 dias de jejum, viu? Cara de pau, e você reclamando de jejuar na sexta, né?
Eu não consigo, padre. Falei, claro, claro, no começo eu brinquei com ele, falei, claro, que o meu povo que vai na missa da Canção Nova, o povo de Londrina, né, padre? É 50 dias, na verdade, jejuando. Mas ele me contando e querendo, a sede dele de entender. Claro, tinha outros muçulmanos lá na sala, então ele tinha hora que ele dava uma disfarçada, porque ele não pegaria bem os outros, vendo que ele queria entender quem era Jesus. Ele perguntou para mim, mas Jesus é assim? Deus foi falando que Jesus amava, que Jesus morreu pelos pecadores. E eu via no olhar dele o encanto. O encanto. Porque ele nunca ouviu uma lei dessa, um Deus que ama e que diz que você é acolhido e que recebe você e que te ensina a amar quem não merece. E todo dia ele me perguntava alguma coisa, até o último dia da aula. E eu fiquei pensando comigo mesmo. Me comportei bem, graças a Deus. Mas eu fiquei pensando, eu vou ser o único evangelho que esse menino vai ler na vida. Ele ia voltar para a Arábia Saudita. Talvez ele nunca mais vai ouvir falar de Jesus ou vai ver Jesus em alguém. Sabe? Por isso que o auge da nossa vida cristã precisa ser reproduzir os atos de Deus. Pensar como Deus e agir como Jesus. Você sabe que Mahatma Gandhi, ele foi para a África do Sul. E depois de um tempo ele foi para a Inglaterra e ficou na Inglaterra, né? Na Índia naquela época estava tendo guerra e tal. E ele gostava muito de ler o Evangelho, muito, muito, muito. Ele era um líder, né, pacifista, que você conhece a história dele. E uma vez perguntaram para ele, Gandhi, se você lê tanto o Evangelho, você conhece aqui o Ocidente, você fala inglês, por que você não se torna cristão? Sabe o que ele respondeu? Sabe por que eu não me tornei cristão? Porque eu achei lindo o que Jesus é e o que ele fala, mas eu não vi ele em nenhuma das pessoas que se dizem cristãs aqui. Eu não vi. Não fica com essa cara não, porque talvez isso pode acontecer aqui na sua paróquia, na minha casa, na Canção Nova. Será que as pessoas estão vendo Jesus em mim aqui, nos meus irmãos missionários? Será que a tua família, você que largou tudo para vir na caravana, estão vendo Jesus em você? Ou será que você vai chegar em casa tão brava, porque tiraram a tua Nossa Senhora do lugar e vai rodar a baiana? Aí como é que está em casa? O teu pai vai perguntar, estava bom pai, até a mãe chegar, né? Ela é tão rezadeira, mas quando ela chega aqui em casa, em vez dela trazer os anjos, ela traz os diabinhos, porque fica um inferno essa casa. Gente, pensa bem, o que Gandhi falou, eu amei o Evangelho, mas eu não vi ninguém vivendo isso. É da gente se envergonhar, sim ou não? As pessoas precisam ver Jesus em nós. Você está entendendo? Elas precisam ver Jesus em você. E para ver Jesus em nós, nós precisamos aprender a ver as pessoas como Deus as vê. Mas nós temos um senso de justiça tão apurado, né? Tão apurado para julgar quem merece o céu e quem merece o inferno, você já percebeu? Esses dias uma pessoa falou, padre, a gente tem que consertar isso. E tem que fazer vídeo detonando essa pessoa na igreja, aquela outra. Aí eu citei para ela uma frase de Santo Efrem, que dizia assim, quer consertar o mundo? Conserta você mesmo. E você já vai fazer uma grande coisa. Né? Porque em cada semana aparece um novo inquisidor, né? Não, aquele padre está errado, aquela pessoa está errada. Tudo bem, está errado. É uma coisa séria, grave. Fala com o bispo dele, vai tomar as providências. Mas quem encarregou você e eu de sermos os julgadores de quem vai para o céu ou para o inferno, gente? Não, isso não é evangelho. Mas nós temos um senso, eu fico admirado. O evangelho fala tanto de misericórdia. Quando alguém cai, acontece um pecado, uma pessoa. Tudo bem, a gente não está aprovando o pecado, não é isso. Mas como você age? Se a pessoa está querendo se emendar e sair do pecado lá na sua paróquia, você estende a mão para tirar ela do poço ou você joga mais um balde de terra na cabeça dela? Para ela ser enterrada de vez. Você sabe que a gente pode medir, dizia Santo Agostinho, o nível de conversão de alguém pelo nível de misericórdia do coração dessa pessoa. Se ela se sente tão pura, tão inocente, tão imaculada, que ela não tem condição de estender a mão para quem caiu. Mais uma vez eu digo, não tem a ver com aprovar o erro, tem a ver com acolher. O que Jesus fez com aquela mulher que todo mundo estava querendo jogar pedra? Ele abaixou, olhou nos olhos dela, levantou e falou, quem não tiver pecado atira a primeira pedra. E depois ele disse para ela, vai e não peques mais. Não é agora então, tá bom, é festa, vamos só viver no pecado. Não, se viver no pecado você vai lidar com as consequências, você vai perder sua salvação, você vai ser apedrejado. Ele falou para ela, vai ter consequências. Mas nós não somos os inquisidores, gente. Não somos nós que vamos mandar as pessoas para o inferno. Você quer consertar o mundo, quer consertar a igreja, conserta você mesmo.
Eu tenho certeza que o que vai mudar a igreja não é somente a sua e a minha crítica, é a sua santidade. Quem mudou a igreja foi os santos, não os reformadores. Martinho Lutero dividiu a igreja. Quem santificou a igreja foi Francisco de Assis, foi Teresa d'Ávila, foi João da Cruz, foi Santo Afonso, foi São João Bosco, foi São José. Você está entendendo? Quer ser um reformador? Seja santo. Seja santo. São Padre Pio vivia numa cidadinha, gente. Eu fui lá o ano passado. San Giovanni Rotondo, pequena, com uma igreja pequena. São Padre Pio nem era um grande pregador. Ele era um ótimo confessor, com dons sobrenaturais, mas não era um homem de grandes discursos. Mas ele mudou um país, gente. Ele atraía a gente do mundo inteiro para uma cidadinha do nada, pela sua santidade. E ser santo, gente, é amar como Jesus amou, em primeiro lugar. Essa é a virtude heróica que a gente procura, né? O amor. E você sabe que num contexto, o amor que sangra, né? O amor que dá vida, é a virtude heróica que a gente procura, que a igreja procura para identificar um santo, né? Uma das primeiras. E você sabe que nesse contexto do acampamento de cura interior, é muito interessante a gente refletir uma coisa. Que eu não estou conduzindo você a ser um saco de pancada, tá? Ai, padre, não, meu marido é ruim, então ele tem que ser assim, eu tenho que ficar quietinho. Não é isso. Mas eu estou querendo, filho, filha, ajudar você e eu também a ter um olhar diferente para as situações. Porque veja bem, você convive com uma pessoa difícil. Tem alguém difícil na sua família? Não, claro que não. Ou talvez a pessoa difícil não está lá, né? Está na Canção Nova hoje, né? Olha para quem está do seu lado, é um doce essa pessoa, né? Olha que cara de pudim que ela tem. É um doce, olha só. Londrina mesmo só tem gente boa, hein? Os difíceis veio para a Canção Nova. Faz 20 anos que Deus está tentando aqui amolecer o Zandoná aqui, né? Que saiu lá de Londrina. Mas vou dizer para ti, quando você está lidando com uma pessoa difícil, eu fui aprendendo isso com a experiência de sacerdote mesmo, com os livros que eu escrevi, dos livros que eu escrevi, às vezes eu me confundo se eu escrevi 9 ou 10, mas é 9 ou 10. 6 foram sobre cura interior. E escrevendo sobre cura interior, o que eu percebi? Uma frase básica que resume, que posso resumir esse pensamento é a seguinte: por trás de uma pessoa que fere, tem sempre uma pessoa ferida. Dentro de uma pessoa que faz você sangrar, tem um sangue escorrendo, sabia? Isso não justifica, então é você ruim, padre, porque eu sou ferido. Não, não é isso. Você entendeu onde eu quero chegar, né? Não preciso ficar desenhando aqui para ti. No processo de cura interior, a gente tem que entender que a gente precisa de cura, mas a gente também precisa ser agente de cura para os outros. Porque o amor que a gente dá também cura o outro e cura a gente. Não é só o amor que a gente recebe. Então, às vezes, a pessoa difícil que está fazendo você sofrer, ela nem sabe dizer que ela tem dor. Ela nem sabe dizer que está sangrando. E às vezes o jeito dela expressar isso é batendo em quem está perto, né? Eu vejo as mães de criança recém-nascida, né? Tadinho das mães de criança recém-nascida. A criança não sabe dizer o que ela está sentindo. O que ela faz? Chora. Qual é a linguagem da criança? O choro. A criança chora se está com fome, a criança chora se está com cólica, a criança chora se está com sono. A criança sempre chora. E as mães têm o dom de descobrir que tipo de choro é. Para mim é tudo igual, né? Quando eu vi a minha irmã lá, não, esse choro é de fome. Eu falei, como é que você sabe, né? É o dom da maternidade, né? Mas a linguagem às vezes irrita quem está ouvindo, né? Já pegou um avião? Eu amo criança, mas um avião pequenininho e uma criança começa a chorar e às vezes a criança olha para ti e fala, vou chorar. Parece que ela fala, eu sei que você é padre, está preparando uma homilia que você vai pregar um encontro com 10 mil pessoas, mas eu vou olhar para você e vou chorar. Eu olhei para uma esses dias e fiz assim, Deus abençoe ela. Ué! Agora eu voltei equipado da minha viagem, trouxe um fonão assim que diz, né, lá escrito lá que blinda o som de fora. Eu estou acreditando, né? Para essas ocasiões. Mas a criança, ela chama atenção, ela está te incomodando. Mas por que ela está incomodando a mãe? Porque dentro dela tem alguma coisa que está ruim, está errada. Então às vezes a pessoa que mais está te ferindo, ela não sabe, mas é o jeito dela chorar, de incomodar, expressar a dor. Então muitas vezes a gente entende errado, a pessoa não está te chamando para briga, ela está falando, socorro, me ajuda. Eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar com essa dor. E essa é a hora da gente se tornar santo. Dar uma resposta diferente. Ela está te batendo? Claro, algumas vezes você vai ter que dar uma recolhida, dar uma sumida ali temporariamente. Mas é dizer para ela, não, eu amo você. Mesmo quando você não é o que eu espero, não é? Por que tanta gente separa?
Porque casa, passa um mês, 2, 1 ano e fala, a pessoa não é o que eu espero. Agora que você descobriu, infeliz, a pessoa não é o que você espera e não vai ser. Você não casou com um clone, ou você não casou com alguém que está lá programado para realizar todos os seus desejos. A pessoa é diferente, mas isso é amar. Quando você vê que a pessoa não corresponde às suas expectativas, quando você vê que a pessoa não é o que você quer, e você continua falando, eu escolhi você, e eu continuo amando você, e vou amar até o fim. Isso é amor, isso é casamento. Ai, padre, a pessoa não é o que eu queria. Ai, ela é igual à mãe. Você queria que ela fosse igual a quem, criatura? Ai, minha esposa, padre, puxou muito a minha sogra. Ah, que legal, né? Isso faz sentido, né? Assim, tem a ver com genética. Eu expliquei, falei para o rapaz, genética, já ouviu falar assim, genes e tal. Ah, isso não ouvi falar, padre. É claro que vai puxar. Mas quando você casa com a sua esposa, você casou com a sogra, casou com a família dela junto, meu irmão. Não, isso é uma metáfora, você está entendendo, né? Mas vem no pacote. Ah, não, mas não é o que eu quero, tem um defeito que eu não gosto, meu irmão. Abraça o que é teu, permanece fiel. Como dizia a canção antigamente. Amar é isso, o amor dói, o amor contraria a expectativa. E eu pregava ontem no Sorrindo para a Vida e dizia aquela frase de São João Crisóstomo, que diz assim, que o amor é a essência de Deus, e o perdão é a essência do amor, né? Ele também dizia que nada nos faz mais parecidos com Deus do que o perdão. Por isso que dentro desse evangelho, falando de inimigo, falando de amor aos inimigos, eu não posso concluir a homilia sem falar de perdão. E não existe cura interior sem perdão. Talvez Deus hoje, desde o início dessa homilia, já está chacoalhando você, fazendo você pensar, quem são os seus inimigos? Essa palavra não devia nem existir no vocabulário de um cristão, mas existe, né? Quem são os seus inimigos? Claro, vamos usar como uma metáfora para as pessoas que não gostam de você, ou que você não gosta, ou que já te fizeram sofrer. Quem são os seus inimigos hoje? Você tem rezado por essas pessoas? Você está lutando para perdoar essas pessoas? Hoje Deus está te pedindo para perdoar essas pessoas. Eu digo na autoridade de sacerdote de forma profética aqui. Deus quer que você libere o perdão. Padre, mas ela não merece. Não merece mesmo. Você vai perdoar por Jesus. Você também não merece ser salvo, nem eu. Você não merece cada gota que jorrou daquele corpo santíssimo na cruz. Mas é por amor que Ele se entregou. Então, Deus quer que nós perdoemos. Gente, eu acho tão interessante Santo Afonso explicando isso. Já preguei sobre isso outras vezes. Se você me segue no canal no YouTube, em outros lugares, talvez você já até ouviu, mas desculpe eu dizer isso de novo, porque é muito precioso dentro do contexto da homilia. Santo Afonso Maria de Ligório ensinava que para amar de verdade, a gente precisa incorporar aquilo que Jesus disse. Amar o outro como amamos a nós mesmos. Você já percebeu como a gente é especialista em dar desculpa para nós mesmos? Para os nossos erros? Padre, eu cheguei atrasado, padre, mas você não tem noção, o semáforo fechou, padre. Semáforo fecha, né? Sai antes, né? Mas não, semáforo fechou. E ao mesmo tempo eu estava triste, porque caíram 3 folhas no para-brisa, e aquilo me lembrou de quando eu tinha, sabe umas histórias, né? A pessoa, ela tem uma facilidade de dar desculpa para os erros, para o atraso, para a queda. A gente tem uma facilidade de ser autoindulgente, né? Diz o Papa Francisco. Mas Santo Afonso dizia que para amar, a gente precisa aprender a aplicar essa indulgência para com o outro. Como? Santo Afonso dizia, dando ao outro o benefício da dúvida. Quem aqui já ouviu falar dessa doutrina do benefício da dúvida? Levanta a mão, pode levantar. Nossa, quanta gente, 1, 2, 3, 4, muita gente. Então já que tem tanta gente, eu acho que eu nem preciso falar, né? Claro que vou falar, com muito gosto. Santo Afonso dizia o seguinte, que quando alguém faz algo que você não aprova, quando alguém faz algo que você não gosta, você tem que dar a ele o benefício da dúvida, ou seja, você tem que acreditar no seu coração que mesmo que o resultado da ação dele não seja boa, a intenção dele é boa, é pura. Por exemplo, ele foi grosso, mas talvez ele está cansado. Porque a gente faz isso com a gente mesmo, não faz? Olha, eu te tratei mal, mas eu estava tão cansado aquele dia. Então Santo Afonso dizia, você tem que amar o outro como você ama você mesmo. Dá o benefício da dúvida. Não, ele está errando, eu vi ele fumando, mas talvez, cara, ele começou novo, foi o pai dele, a mãe dela que ensinou e ele não consegue vencer. Eu vi aquela pessoa tratando mal uma pessoa, mas talvez ele estava, ele está lidando com uma depressão. Santo Afonso dizia que esse é um caminho para concretizar essa palavra.
Por quê? Porque muitas vezes isso é verdade. Isso é verdade, você não sabe o que o outro está vivendo, né? Eu vi um discurso uma vez, não lembro se foi do Papa João Paulo II mesmo, que ele dizia, do ponto de vista da teologia moral, né? Tem aquela encíclica fantástica chamada O Esplendor da Verdade, Veritatis Splendor, e ele apresentou uma sentença, eu vou trazer com as minhas palavras, simplificando, né, que João Paulo II era bem filosófico, que, por exemplo, se uma pessoa está num pecado, uma falta, um erro, e ela teve na sua vida aquilo que a gente chama de condicionamentos, né? Ela não teve um pai que ensinou, ela não teve uma coisa, mas ela está lutando para vencer aquilo a vida inteira, lutando. Mas a história dela não ajudou, ela sofreu um abuso, ela sofreu um monte de coisa, não teve pai, não teve religião, ninguém ensinou a rezar. Essa pessoa lutando, e uma pessoa que não tem nenhum desses defeitos, mas que teve uma família perfeita, que foi ensinada a rezar, que foi amada, que foi cuidada, e a vida inteira essa pessoa apontando o dedo e julgando e xingando. No juízo moral, é perigoso essa pessoa que se considera tão pura ir para o inferno e a outra ir para o céu. Porque a outra está lutando e vai morrer em estado de graça lutando, claro. Não estou falando de alguém que se entrega ao pecado mortal, não é isso. A pessoa que está lutando, mesmo com resultados não perfeitos, ela pode ir para o céu e o outro não. Por quê? Porque o outro, ele está cometendo o maior de todos os pecados, que é o orgulho espiritual. É a lógica da parábola do pecador e do publicano. Jesus disse que o pecador entrou no templo e lá no fundo falava: Senhor, tem piedade de mim. Não erguia a cabeça, e o publicano lá na frente: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu sou muito bom, não sou como aquele lá. Jesus contou essa parábola, porque acontecia na época dele. Só na época dele, né? Agora não. E ele disse: o publicano saiu do templo justificado. E o fariseu não. Então, gente, mais uma vez eu digo, não coloque a interpretação que eu não estou dando. Não é aprovar o pecado, não é isso. É entender que eu não sou juiz. E a gente tem que aprender que a gente tem que denunciar o pecado e amar as pessoas. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama as pessoas. Mas Ele odeia o pecado, Ele não aprova o pecado. Mas Ele não joga fora com a água suja a criança que tomou banho na água. Não é? E Deus está nos chamando a ter esse olhar. E repito, essa é uma atitude de cura interior. Amar é uma atitude de cura interior. Mais uma vez eu digo, como eu disse no início, cura interior não acontece somente quando alguém põe a mão na sua cabeça. Não, eu preciso ter um encontro lá com o Padre Renato, com o Padre Zandoná, e aí ele vai colocar a mão na minha cabeça, e aí tudo vai ser resolvido. Não, nem sempre a cura acontece assim. A cura acontece quando você se decide a ser um outro Cristo, a amar. Amando você também é curado. Padre, mas dói. Mas a salvação aconteceu na cruz. Ali que a redenção aconteceu, entendeu? Então eu sinto que Deus hoje, filho, filha, quer curar o nosso coração, sabe? De muitas mágoas, de muitas feridas. Mágoas talvez até de padres, de líderes religiosos, de figuras de autoridade. Eu sinto que Deus hoje quer nos levar concretamente a amar os nossos inimigos, a liberar o perdão. Eu sinto que Deus quer nos levar hoje a ter um encontro pessoal com Ele, sabe? Porque São João Paulo II também dizia que a gente vai parecendo com aqueles que a gente mais convive. Estou lembrando da minha avó aqui, que falava convive. Você se transforma naquilo que você contempla, dizia São João Paulo II. Então, se você contempla Deus, você vai reproduzindo os atos de Deus, você vai se tornando um outro Cristo. Um outro Cristo. E a gente precisa, sabe, a nossa alma tem saudade de Deus, gente, tem saudade da presença de Deus em nós. A gente precisa desse contato, desse amor, para transbordar. Então eu sinto que hoje Deus quer trabalhar no nosso coração. Eu nem vou falar mais muito, eu quero fazer uma oração de cura interior com você, sabe? Nesse sentido, pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo, a graça desse amor genuíno aos nossos inimigos, a graça do perdão para aqueles que nos feriram, do perdão para conosco mesmos. Talvez hoje cedo eu falava da aceitação, né? Tem tanta coisa que você não gosta em você, não aceita. Você precisa se perdoar. O perdão para com os líderes, as figuras de autoridade. Perdão talvez para com Deus, porque você está magoado com Ele depois que aquela pessoa morreu, depois que algo que você pediu não aconteceu. O perdão é essencial para a cura. Vamos ficar em pé?
Eu quero convidar você, filho, filha, a ter disposição para rezar nesse momento. Nós vamos rezar bastante. Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e tu não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E eles responderão também: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar para ouvir a palavra de Deus. Hoje na Missa das Famílias, primeira semana da Quaresma, nós temos esse evangelho tão forte, né, gente? Você sabe que tem passagens, tem evangelhos, que a gente pode até dizer: isso foi uma metáfora, né? O que Jesus quis dizer mesmo foi aquilo. Isso não é bem o que a gente entendeu, né? É outra coisa. Jesus está usando uma imagem, por exemplo, do trigo, ou usando a imagem da moeda perdida para representar uma coisa superior, maior do que aquilo que está aqui. Mas, gente, o evangelho de hoje não dá para negar. Ele é autoevidente. E o que Jesus está falando aqui é o que Jesus está falando aqui, é o que você entendeu. É o que eu e você entendemos. Em primeiro lugar, você aqui, você em casa, Jesus está falando do juízo final, do qual ninguém vai escapar. Você sabe que certa vez o Papa Francisco fez um discurso bem interessante, no qual ele falava que os poderosos, os pecadores, os que oprimem, eles esquecem que eles vão morrer, não é?
As pessoas que estão no adultério, no pecado, numa vida de pecado mortal consentido, consciente, eles simplesmente ignoram o fato de que eles irão morrer e que eles enfrentarão o tribunal de Deus. Um dia eles prestarão conta. Um dia eles viverão o juízo final. E a doutrina da igreja nos ensina que assim que nós morremos, já acontece o juízo particular, né? A nossa vida, nós prestamos conta dela diante de Deus. E lá não vai ter desculpa, porque você pode falar assim: mas Senhor, não teve ninguém que me evangelizou. Aí o Senhor vai te mostrar aquele dia que a tua avó te chamou para ir para a igreja. Aí o Senhor vai te mostrar aquele dia que a sua esposa falou: não ande com aquele amigo que ele vai te perverter. Aí o Senhor vai te mostrar aquele dia que você veio na Canção Nova e o padre Adriano Zandoná pregou para você. Aí Deus vai te lembrar aquele dia que do nada você recebeu uma mensagem com uma frase, um versículo da Bíblia falando tudo que você precisava ouvir e seguir, você desprezou. Nós vamos prestar conta da nossa vida no juízo particular, logo depois da nossa morte. Mas também Jesus, no evangelho de hoje, está falando do juízo universal, que vai acontecer quando ele voltar a essa terra. Assim nos ensina a escatologia, né, católica, que é o estudo do céu, do inferno, do purgatório, da parousia, do retorno de Jesus, né? Ele vai, aqueles que estão condenados vão ressuscitar, e os que estão salvos vão ressuscitar, receber um corpo glorioso e receber a sentença definitiva junto com o diabo, né? No caso dos condenados. E os salvos reinarão para sempre com Deus. E Jesus, na verdade, ele está sendo muito simples. Não é, como diz, né, matemática de foguete, para você entender isso aqui, é simples. Jesus está dando um critério, e Jesus é tão generoso, porque neste critério que ele apresenta hoje, não se enquadram somente os cristãos. Você percebeu? Tem um documento da igreja que fala sobre isso, né? A Novo Millennium Ineunte, do ano de 2001, que na época o Papa Bento XVI, que era o cardeal Ratzinger, né, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele foi um dos redatores, um dos escritores desse documento, que fala o seguinte: que até as pessoas que não conhecem Jesus serão salvas por isso aqui, pelas sementes do verbo, né, a semina verba que o Papa falava, as sementes de Jesus que estão na vida deles, manifesta através da caridade. Esse é o critério. Ah, então eu não preciso seguir Jesus, é só fazer o bem. Não, meu filho, você é cristão, você conhece Jesus. Estou falando dos indianos lá que nunca ouviram falar de Jesus. Estou falando dos muçulmanos na Arábia Saudita, que se alguém falar de Jesus para eles, eles cortam a cabeça, usando a metáfora, né? Porque não pode, lá não pode, você não pode usar cruz, você não pode usar com essa roupa de padre em certos lugares. É fato, eu não estou inventando. Aquela pessoa que não tem a oportunidade, se ela seguir, diz a Novo Millennium Ineunte, os ditames da sua consciência, porque Deus fala na consciência, o Espírito Santo mora na consciência de todo ser humano, fala na consciência de todo ser humano, melhor dizendo. Se essa pessoa que não conhece a Deus segue essa inclinação, porque gente, até quem não é cristão, a pessoa sente quando ela está fazendo uma coisa que não devia fazer. É ou não é verdade que quando você estava fazendo uma coisa que você não deveria fazer, parece que tem algo dentro de você falando: não faz isso. Quando você está falando mal de alguém, quando você está roubando, humilhando, não sei, a sua consciência vai falar, Deus vai falar ali. E isso acontece também, diz esse documento, né, na consciência de quem não é cristão, porque existe a lei natural que Deus escreveu na alma de cada ser humano que Ele criou, né? Que por um acidente ali não conheceu a plena revelação, a verdade que é Jesus. Então esse critério é simples, se encaixa todo mundo. Que critério é esse? A caridade. Com certeza você já ouviu essa frase belíssima de São João da Cruz. Ele dizia o seguinte: no entardecer da vida, nós seremos julgados pelo amor. Nós seremos julgados pelo amor que nós demos ou que nós não demos. Mas veja bem, esse amor que São João da Cruz está falando, não é somente o amor do assistencialismo, o amor da filantropia. Porque a caridade não é filantropia, ela é, como a gente diz, amizade com Deus, né? Ela é teofilia, né? Ela não é filantropia, ela é teofilia. Eu amo o pobre porque eu vejo Jesus nele, eu amo a Deus em quem precisa.
Não é, porque a igreja não é uma ONG, gente, assistencialista. A igreja é o sacramento universal da salvação, é o corpo místico de Cristo. Mas é esse amor, caridade, do amar a Deus em quem precisa, que vai me salvar no final da vida, ou que vai me condenar. No entardecer da vida nós seremos julgados pelo amor. E aquela passagem linda da carta de São Pedro: a caridade apaga uma multidão de pecados. Olha só que forte, isso é bíblico, gente, está escrito na Bíblia. A caridade apaga uma multidão de pecados. E isso é importante a gente ter em mente, tá? Porque veja bem, nós saímos às vezes de um extremo e vamos para o outro com uma facilidade. Tem muita gente que, claro, pegou birra, porque muito tempo aqui na América Latina a gente viveu sob o influxo, né, de muitas ideologias na teologia, que só falava disso, só do pobre. Então tem gente que pegou birra. Então porque pegou birra, acha que ajudar pobre não é necessário, não é preciso. Opa, você vai rasgar esse evangelho aqui e jogar fora? É Jesus falando. Se você fez para aquela pessoa, ou se você não fez, é para mim que você fez. Gente, isso é claro, isso não é metáfora, eu repito, é claro, é evidente o ensinamento. Então a gente tem que entender que a caridade, que é esse amor por Deus que se manifesta no necessitado, em direção ao necessitado, ela é um ponto central do evangelho e da doutrina cristã e católica. Ninguém pode se salvar sem fazer o bem a quem precisa. É isso que Jesus está falando no evangelho. Você viu que, claro, os que fizeram o bem a quem precisa eu vou separar e colocar do meu lado direito, os que fizeram o mal eu vou colocar do meu lado esquerdo, e quem está do lado esquerdo vai para o fogo do inferno com o diabo e com seus anjos. E é interessante o evangelho, né, a expressão retórica ali. Aqueles que fizeram o bem falaram assim: mas Jesus, nós nunca te vimos, né? Nunca te vimos nu e te vestimos? Nunca te vimos necessitado com fome e te demos comida? E o que Jesus respondeu? Quando você fez isso ao menor dos meus irmãos, é a mim que você estava fazendo. E o mesmo, o contrário é verdadeiro. Os outros assustados: Senhor, quando que nós não te ajudamos, né? Porque tem gente que tem prazer de ajudar pessoas importantes, né? Você já percebeu? Pessoas bonitas. Tempo atrás eu fui numa repartição pública, não vou falar onde, nem em que repartição pública, para não, né? Mas tinha um rapaz lá, todo fortão, atendendo. Aí chegou uma senhorinha, tadinha, velhinha já, acabadinha, com a boquinha murcha já. Tratou a mulher tão mal. Aí chegou uma mulher bonitona, turbinada. Ele já chegou lá: a senhora precisa de alguma coisa? Foi lá, escreveu para a mulher os dados, tal. Só faltou pedir uma selfie, né? Falei: cachorro sem vergonha. Só não falei nada porque ele era maior que eu, mais forte, né? Aí que ele quer pegar o padre depois, né? Um cara malhadão lá, né? Mas as pessoas têm prazer. Eu estou dando esse exemplo, né? De ajudar quem é bonito, de ajudar quem é rico, de ajudar quem tem seguidor, de ajudar quem pode me dar alguma coisa. Isso não é, em primeiro lugar, isso não é caridade. Estou ajudando você lá, hein? Lembra do meu filho, estou votando em você, lembra do meu filho que precisa trabalhar, hein? Arranja um emprego para ele lá. Isso não é caridade, isso é troca de favor. Quando você ajuda alguém que pode te dar algo em troca, Jesus está dizendo: você já recebeu sua recompensa. Ele disse em outro evangelho, né? A caridade é ajudar quem não pode te dar nada em troca. E isso é um critério para a salvação. Mais uma vez eu digo, cito São João da Cruz: no entardecer da vida nós seremos julgados pelo amor. E eu vou dizer para você, no dia do juízo, quando nós passarmos dessa vida, nós vamos ter muitas surpresas. Nós vamos entender que pessoas que até nós julgávamos indignas, nós julgávamos não boas cristãs, talvez vão estar na glória e nós penando num purgatório para chegar lá. E olha lá, porque tem muita gente que elas são tão santas. Tem lugares que você chega que você vê o olhar de julgamento da pessoa. Ela é tão santa. Se você não estiver usando a roupa que ela quer, até para nós padres, se você não estiver usando a roupa que ela quer, na hora que ela quer, tipo assim, você não pode, tem que tomar banho de batina, né? Senão você não é de Deus. Você está entendendo? O olhar de julgamento, porque a pessoa ela se sente tão superior, tão empoderada, tão cheia da verdade, que ela te olha assim com desdém, ela te desclassifica porque você não é santo. Opa, cadê a caridade, gente? Isso pode te levar para o inferno, uma postura dessa. É tão comum hoje pessoas que, eu repito, falo e repito isso aqui, que elas estudam liturgia, elas estudam a doutrina da igreja, não para amar Jesus, mas para fazer vídeo detonando o padre, detonando quem não faz o que eles acham que tem que fazer. Gente, se o padre está errando ou não, fala com o bispo dele em privado. Você não é membro da igreja? Ou você quer destruir o corpo místico de Cristo?
Fala com o bispo, manda um e-mail, fala para o bispo corrigir. Sabe? Mas a gente quer aprender para mostrar, no fundo, isso é um orgulho, entendeu? Uma vaidade. Eu sou bom, eu sei, eu estou aqui para corrigir o mundo. Como dizia Santo Agostinho, corrige-te a ti mesmo, né? Que é o mais difícil, né? Mas tem gente que tem essa vocação da inquisição, né? Eu quero corrigir, botar fogo em todo mundo. Claro, uma hipérbole, né? O padre está exagerando. Mas cuidado, não estou dizendo que a gente não tem que pregar a verdade, eu não estou dizendo que a gente não tem que instruir. Mas é diferente quando alguém te corrige com caridade e quando alguém te corrige te humilhando, é ou não é? Há um jeito de corrigir motivando e há um jeito de corrigir humilhando. E às vezes até um padre precisa de uma correção, um líder precisa de uma correção. Mas será que é expondo o pior? Isso é caridade, né? Será que é humilhando? Muitas vezes, para que se faz um vídeo humilhando um padre? É para ganhar dinheiro, é para ter seguidor, entendeu? Não é porque ele quer o bem da igreja. No final da vida nós vamos ser julgados pelo amor. E a gente precisa ser mais caridoso, gente. Antes de falar da questão da caridade nos relacionamentos, eu vou falar das questões práticas, das implicações práticas desse evangelho. Em primeiro lugar, eu quero ler o número do catecismo, peraí. Número 1824, que diz o seguinte, sobre a caridade, presta atenção. O fruto do Espírito e da plenitude da lei, a caridade, guarda os mandamentos de Deus e de seu Cristo. Cristo morreu por nós quando éramos ainda inimigos dele. O Senhor exige que amemos como Ele, mesmo os nossos inimigos, e que nos tornemos o próximo do mais afastado, que amemos como Ele as crianças, os pobres, os idosos, os necessitados. Veja bem, nessa sessão de 1822, do número 1822 até o número 1828 do Catecismo, Jesus vai ensinando os desdobramentos práticos da caridade. E eu já citei aqui algumas categorias que Jesus coloca e que o catecismo coloca como alvo, sendo o alvo principal da nossa caridade. E quais são essas categorias? Quem precisa ser o alvo principal da nossa caridade? Em primeiro lugar, os pobres, né? Depois as crianças, depois os idosos, e depois duas categorias muito especiais que a Bíblia fala, sobretudo no Antigo Testamento: órfãos e viúvas. Todo católico precisa olhar com atenção para essas pessoas: crianças, idosos, pobres, sobretudo órfãos e viúvas. Porque veja bem, nós vamos amar Jesus cuidando dessas pessoas. É a mim que o fizestes. Gente, eu vou ser sincero, tem gente que fala assim: padre, mas eu não vou ajudar, porque aquele pobre ele não é bom. Ei, você leu aqui no Evangelho Jesus dizendo: ajude-se o pobre se ele for santo? Onde estava escrito isso? O pobre vai prestar conta da vida dele com Jesus, também com Deus, pode ter certeza, no dia do juízo. Ele não é santo. Mas Jesus não está falando que o pobre tem que ser santo. Ai, padre, eu não gosto de ajudar porque o menino lá usa droga. Mas quem usa droga come também, né, gente? Não dá dinheiro para ele comprar droga, mas você não pode dar uma marmita, você não pode dar um almoço, você não pode dar uma roupa para ele ali, para ele usar no momento. Às vezes a gente vai pegando medo, né? Chega um pobre perto de nós, a gente olha com medo, né? Porque a gente está sempre correndo, né? A gente sempre tem coisa mais importante para fazer, a gente tem que ir para a igreja, né? Talvez no dia do juízo Jesus vai falar: olha, você podia ter chegado 5 minutos atrasado na missa aquele dia, mas na porta da igreja eu falei com você e você não parou para falar comigo. Você não parou para me dar uma atenção, para me olhar como pessoa, né? Às vezes você não tem nem dinheiro para dar para o pobre, mas quando você para, olha no olho. Eu lembro que eu fiz isso muito em São Paulo, eu morei na capital muito tempo, na Canção Nova. E lá tem muita gente morando na rua, é triste demais. Muita, criança, família. E às vezes quando você está na rua e você para, você não tem dinheiro, você não tem tempo, você fala assim: tudo bem, como é que é seu nome? Uma pessoa que mora na rua. Gente, a pessoa desarma, porque ninguém trata a pessoa que está na rua como pessoa. É claro, é bom fazer isso e dar uma comida também, que já ajuda. Mas às vezes você faz isso. Como é que é o seu nome? Porque quem mora na rua não tem nome. Pobre perde até a dignidade, o nome. E mais uma vez eu digo, o Evangelho não está falando ajude se ele for bom. O Evangelho não está falando ajude se ele for da igreja. O Evangelho não está falando ajude se ele rezar o rosário. O Evangelho está falando em Cristo, no necessitado Cristo está, ponto.
O catecismo fala, parafraseando, que o pobre, ele é um sacramental de Cristo de alguma forma. Você tem noção do que é isso? É uma presença de Cristo. E pensemos nessas categorias, gente, que eu falei, as crianças. Quer ser mais necessitado que uma criança? Deus se alegra tanto quando você tem paciência com uma criança. Deus se alegra tanto quando você educa uma criança. Eu sei, elas dão trabalho, eu sei, elas desafiam, Eu lembro uma vez que eu estava de férias na casa dos meus pais e convivendo bastante com os meus sobrinhos, E eu saí das férias e falei, nossa, o que será que os meus sobrinhos têm, Eles têm tanta energia, é tão exigente estar com eles. Aí eu cheguei no aeroporto, gente, eu vi uma família com 3 crianças. A hora que eu vi as 3 crianças subindo no pai, derrubando o lixo, eu falei, nossa, meus sobrinhos são anjos. Porque o que aquelas crianças têm? Infância. O que o adolescente tem? Esse dia uma mãe me falou, eu já contei aqui, que ela estava reclamando para mim do adolescente, que era muito inconstante, que às vezes tinha preguiça, que às vezes não sabia o que queria. O que ele tem, padre? Eu olhei para ela e falei, adolescência. A senhora já teve? Claro que antigamente a chapa era mais quente, O pai e a mãe não deixavam você reinar muito, Tinha vara de marmela naquela época, Esse mais antigo aqui entende que eu estou falando. Mas você também foi adolescente. Deus se alegra tanto quando você olha a criança como criança e tem paciência com ela. Entende que ela está numa fase que ela tem muita energia. Entende que ela está aprendendo e que ela vai fazer coisa errada. E entende que quando a criança erra, ela não está agindo como um adulto mal intencionado que quer destruir a sua paz. Não, é uma criança. Amar Cristo nas crianças. Quantas vezes no Evangelho Jesus falou, deixa vir as minhas crianças. As crianças na época de Jesus eram totalmente desprezadas, eram abusadas sexualmente, não eram nem contadas no censo. E Jesus já lá naquela época disse, elas são as preferidas. Mas o catecismo também falou dos idosos. Gente, tem muito idoso, talvez na sua família, na sua casa, na sua vizinhança, que talvez eles tenham até uma aposentadoria boa, eles nem precisam do dinheiro. Talvez precisem de ajuda para comprar remédio, é muito bom ajudá-los. Mas talvez eles não precisem disso. Talvez eles precisam que você e eu tiremos um tempo para visitá-los, para escutar as histórias deles. Talvez eles olham para a vida deles e veem que eles têm mais passado do que futuro, a crise, a solidão, entendeu? Que caridade que é você sentar com um idoso. Eu lembro quando eu era seminarista ainda, certas vezes eu visitava o asilo, E seminarista está estudando, a gente acha que a gente é muito sabido, Aí você acha que você vai lá ensinar teologia para os velhinhos, no asilo. Mas no fundo, todas as vezes eu saía de lá entendendo que não era importante, não era o que eu ia falar ali. O importante era eu estar do lado deles, ouvi-los, sabe? Sentar-me ali com eles, olhar, dar uma atenção. E quantas coisas eu aprendi, quantas histórias duras ali também, Que caridade, como alegra o coração de Deus, como a gente que é jovem, mas o jovem não tem mais paciência, Por quê? Porque ele está sempre vendo um videozinho de 30 segundos que hiperestimula o cérebro. Então ele não tem mais paciência para sentar com a avó, Não tem mais paciência para ouvir o pai, para ouvir um tio. O idoso precisa ser alvo da nossa caridade, o catecismo falou aqui. Mas também o catecismo falou dos pobres. E gente, para não deixar esse discurso muito abstrato, muito genérico, quando Jesus fala de ajudar os pobres, Jesus está falando de ajudar os pobres. Aquilo que a doutrina social da igreja, que é fantástica, tem documentos lindos, a doutrina oficial da igreja católica chama de equidade, social. O que é ajudar os pobres? Para ser concreto, pensa agora, quem no seu círculo de relacionamentos? Nós estamos na quaresma, das pedras de toque principais da quaresma é a esmola, a caridade. Oração, jejum e caridade. Hoje eu estou falando da caridade, da esmola. Quem no seu círculo de relacionamentos, na sua casa, na sua família, hoje precisa de ajuda? Quem na sua família? Talvez Deus já te mostrou. Talvez tenha um sobrinho pobre que precisa fazer inglês, você pode pagar. Você vai juntar isso para quê? O que isso vai te acrescentar o dia que você partir dessa vida? Talvez tenha uma sobrinha pobre, um vizinho que precisa fazer uma faculdade e você pode ajudar. Talvez tenha uma pessoa na sua rua que precisa de remédio. Não espere a pessoa vir se humilhar, se adiante na caridade. Ajude quem precisa. Talvez você sabe, tem uma família na igreja que tem 5 filhos, 3 filhos e o pai e a mãe estão desempregados. Eles não pediram, não vou falar o nome do animal que eu pensei, O abençoado.
Você não sabe fazer conta? Se a pessoa tem 5 filhos, está desempregado o pai e a mãe, você acha que eles estão vivendo do quê? Eles precisam de ajuda. Se adiante na caridade. Se adiante. São Vicente de Paulo, com a sua vida, né, mostrava quanto que é importante. Ele cuidou dos pobres em Paris, em tantos lugares. A gente se adiantar na caridade, a gente não esperar o outro pedir. Eu estou vendo que ele precisa, porque isso é a doutrina da igreja, ajudar os pobres. Isso é evangelho. E quantos pobres na nossa vida? Jesus está dizendo: eu estou no fracassado. Porque, gente, quando você vê uma pessoa pobre na rua que não pode comer, humanamente falando, essa pessoa é uma fracassada. Todo mundo quer tirar foto com o youtuber famoso. Todo mundo quer tirar foto com o filho do prefeito. Todo mundo quer tirar foto com a menina bonita. Quem que se já viu tirando foto com um mendigo? Ninguém quer tirar foto com o mendigo. Por quê? Porque ele é um fracassado aos olhos dessa sociedade. Ele é alguém que não deu certo. Mas Jesus está dizendo: eu estou nele. Ponto. Eu estou nele. Então os pobres, aquele que está no insucesso, aquele que não deu certo, Jesus está dizendo: eu estou nele. Gente, muitas vezes a gente recebe tanto de Deus e não fazemos nada por ninguém. Isso é pecado. A gente parece que vai recebendo e quer mais, e quer comprar mais, e quer ter mais, e quer ajuntar mais. São Lourenço dizia: aquilo que está sobrando no seu armário e na sua conta pertence aos pobres. Sobrando no sentido assim de juntar exageradamente. Claro que você precisa deixar uma herança para os seus filhos, um bem, alguma coisa. Não estou falando para você, sabe? Mas tem coisas que dá para você fazer. Você talvez ganha bem, você pode, como eu disse, você pagando uma faculdade para uma pessoa, para um jovem pobre que quer estudar, você está mudando o destino de uma família, gente. Outro gesto de caridade que eu acho lindo, lindo, lindo. Eu sei que é desafiante, eu sei que é muito difícil. Sim, tem os seus desafios. Mas eu acho tão lindo quando um casal adota uma criança, né? Porque às vezes tem casais, por mistérios de Deus, a gente não sabe, por uma limitação fisiológica, genética, o casal não pode ter filho. E é tão bonito quando o casal que não pode ter filho se abre para uma adoção, né? Porque, gente, não é porque a pessoa não tem pai e mãe que ela vai dar errado na vida. Mas estatisticamente falando, eu estou falando de estatística. Pega as estatísticas do IBGE e veja. Esse dia eu estava lendo uma estatística que falava dos meninos que iam para a antiga FEBEM, né? Acho que agora a Fundação Casa. A maioria deles era órfão ou não tinha um dos pais, ou eram jogados na rua. A chance de uma pessoa assim não dar certo na vida é maior, venhamos e convenhamos, estatisticamente, do que uma pessoa que tem pai, tem mãe, tem um suporte familiar, né? Então quando você adota uma criança que talvez seria uma pessoa perdida, você está mudando o destino de uma pessoa. E você sabe que o amor que você dá para um filho adotado, no meu ponto de vista, ele é até mais profundo do que um amor para um filho biológico, porque você não gerou aquela pessoa, você não criou, você não viu crescendo dentro de você, na sua barriga. Não estou equiparando, porque é difícil essas coisas, né? Mas humanamente falando, pensa, compadre, raciocina. Você não gerou, não saiu de você, veio pronto, mas você está falando: eu vou te amar como se você tivesse saído de mim. É assim que Deus faz, sabe? Nós somos filhos em Jesus, né? Pelo nosso batismo, mas o Filho de Deus é Cristo. Mas Deus nos adota em Cristo pelo batismo, né? Isso é a doutrina da igreja. E nós somos, diz São Paulo aos Gálatas, filhos no Filho que é Jesus. Então quando você adota uma criança, você está reproduzindo o amor mais sublime de Deus para com a humanidade, para conosco batizados, né? Então que gesto lindo, gente, de caridade. Mas o catecismo continuando, falei dos pobres, falei da adoção, falei das crianças, falei dos idosos. O catecismo também fala dos doentes, né? Gente, quem já ficou doente ou já fez uma cirurgia, sabe o quanto que é difícil, né? Tempos atrás eu perdi um amigo padre, que já estava bem enfermo assim. Pensa num homem inteligente, de uma capacidade assim, falava 6 línguas. De repente, de uma hora para outra, teve uma doença degenerativa, ele não conseguia controlar a própria mão, ele não conseguia dirigir, ele bateu o carro 2 vezes. E eu via para aquele homem que eu conheci, já faleceu, era bem mais velho que eu, claro. Sabe, uma pessoa inteligente, capaz, perder a capacidade de segurar um volante.
perder a capacidade, ele era italiano, de falar até na sua língua nativa, sendo que ele falava muitas outras, embolava as palavras. Como é difícil, como que é humilhante, como que é difícil adoecer quando você visita um doente, gente, meu Deus. Eu digo para você, eu que tenho, como padre, às vezes eu tenho oportunidade, hoje menos, que aqui em Cachoeira é menor, mas quando eu morava em São Paulo, eu ia muito a UTIs, né, levar a unção dos enfermos. Que conforto, quando o padre vai chegando, aí eu ainda que sou meio grande, né, aquela roupa preta aqui, o clésima, coleirinha branca assim, né, você vai vendo os doentes assim, com aqueles fios, com aquelas coisas, aquele tubo, eles olham assim com uma esperança. Ali eu entendi, sabe, o que esse evangelho diz. Eles não estavam vendo o padre Adriano, eles estavam vendo Cristo chegando ali, né? Alguns mais ou menos com medo, que falaram assim, se o padre veio, então acho que é hoje. É hoje que eu vou, né? Mas ao mesmo tempo confortados, né? Confortados. E gente, sinceramente, às vezes eu sinto que eu não precisava falar nada na UTI. Só de eu passar ali, sabe? Eles olhavam, às vezes só o olhinho mexia, né? A pessoa tão doente, mas aquela alegria. Visitar um doente traz uma alegria. Quaresma é tempo disso. Eu não quero que você saia daqui falando, nossa, que lindo que o padre falou. Não, eu quero que você saia daqui pensando já, que doente você vai visitar. Ah, padre, não tem ninguém doente na minha família. Visita o hospital. Não tem pastoral da igreja no hospital da sua cidade? Pastoral carcerária, que trabalho lindo que os irmãos fazem, visitando os presídios, né? Conheci um diácono que era responsável esses dias atrás por uma pastoral carcerária numa diocese no norte do Brasil. Que lindo, gente. Tanta coisa que dá para a gente fazer. E eu vou dizer para ti, uma das coisas que mais nos cura, presta atenção, uma das coisas que mais nos cura é a caridade. Olha, eu digo para você, você pode estar triste, você pode estar decepcionado, você pode estar depressivo, você pode estar ansioso. Quando você entra num hospital, quando você vai num asilo, talvez quando você sai os problemas estão até te esperando, claro, eles não vão embora. Mas você sai de outra forma, você esquece totalmente. É curativo, a caridade é curativa. E você sabe que esses tempos atrás, é fantástico, né? Jesus ensinou coisas há 2000 anos atrás, que agora o povo faz pesquisa, o povo sabido, e vai dizendo que reinventou, vai querendo reinventar a roda e dizendo, nós descobrimos, né? Jesus falou da importância da caridade para ser salvo. Esses dias atrás eu vi uma pesquisa feita pela unidade de psicologia da Universidade de Harvard nos Estados Unidos, que eles comprovavam que quando você faz o bem para alguém sem receber nada, e alguém que não pode te dar nada em troca, isso libera no teu cérebro a endorfina, né, que é o hormônio do bem-estar, e você se sente bem automaticamente. É um bem-estar assim que fica em você. Presta atenção quando você ajuda alguém. Você dá uma comida para alguém, você não deu dinheiro, ninguém te elogiou, mas você sai feliz. É ou não é verdade? Você já fez essa experiência? Confirmação ali. Você sai feliz, não é? Por quê? Porque o caminho cerebral, né? Os neurotransmissores estão dizendo para você, é aí que você tem que andar, é nessa direção que você tem que caminhar. A caridade. E mais uma vez eu digo, saia dessa missa pensando, quem eu vou ajudar? Saia daqui já com concreto, com um ato concreto, pensado, definido. Padre, mas eu sou pobre. Filho, ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer. E ninguém é tão rico que não tenha nada a receber, né? E se você tem condições, então, faça, ajude. Ajude os asilos, os orfanatos. Ajude as obras da igreja também. Porque manter o culto é também uma obra de caridade que agrada muito a Deus, né? Tem gente que fala assim, eu gosto muito do padre, eu quero padre bom, eu quero padre que fale bonito, que se vista bem, que se apresente bem, que tenha palavras adocicadas. Você sabe quanto custa para formar um padre? Cara de pau. São 8 anos de seminário, dependendo às vezes 10. Você já viu o jovem comendo? Você que tem filho sabe, né? Nosso seminário aqui acho que tem uns 30, 40 meninos. Sempre quando eu vou numa festa, falo assim, padre, sobrou tanto bolo, eu não vou mandar para o senhor, né, que vocês não vão dar conta. Eu falo, não, eu mando para o seminário. Você pode jogar o que for naquele seminário, meu amigo, nem os pratos sobra. Se bobear, eles comem os pratos junto. O reitor do seminário, que é o padre Alex, pode confirmar. Porque são meninos, imagina, de 20 a 30 anos ali, né? Meu amigo, eu tenho 40 e pouco, já como igual uma lima nova. Imagina quando eu estava no seminário, né? É caro formar um padre.
e os livros que tem que comprar, e o estudo. O padre faz faculdades, né? Porque você quer que o padre fale bem, ele tem que estudar, ele tem que se preparar. Então, ajudar o seminário, ajudar a diocese, dar o dízimo na paróquia, ajudar a Canção Nova. Quanta gente fala, padre, que bem que a Canção Nova faz. Ajudar as freiras, olha as irmãzinhas ali, ó. Essas meninas também comem bastante, não igual os seminaristas, né? Mas elas precisam de ajuda, não precisam, irmãs? Né? O padre Edmilson, que é o fundador das Servas da Alegria, vai precisar de ajuda para mantê-las. A Canção Nova precisa de ajuda. Olha que santuário bonito isso aqui, não é? Olha que paramento bonito. Olha isso aqui, bonito, não é? Eu nem te falo o preço de um bicho desse aqui, porque você vai falar, não, padre, eu vou rezar para o senhor plantar um pé de dólar na sua casa. Graças a Deus que esse aqui chama casula, esse paramento do padre aqui. Eu nem vou falar o preço no ar, mas quem entende de liturgia sabe o que eu estou falando. Isso aqui é caro. Quando eu fui me tornar padre, eu entendi, com um amigo padre falou, a ordenação é quase um casamento. Eu falei, claro que não, eu pensei. Aí eu fui ver, vai comprar 4 dessas, porque são 4 cores, né? Você gasta o que uma noiva gasta quase, né? Estou falando para ti, é caro. Porque também dura para a vida toda, né? Uma veste sagrada, tal, cheia de detalhes, pedras, tal. Tudo tem um sentido também espiritual. Mas ajudar a formar um padre, ajudar uma freira. O que você pode fazer nessa quaresma? Ai, padre, então é só nessa quaresma. Ai, que bom, depois eu vou salvar o dinheiro o resto do ano. Não. A caridade precisa ser um hábito do cristão. Deus quer que nós façamos caridade. E ó, número 2011 do Catecismo, para encerrar aqui, diz o seguinte: a caridade de Cristo em nós constitui a fonte de todos os nossos méritos diante de Deus. Todos os nossos méritos. Quer juntar mérito diante de Deus? Tem 2 formas, dizia São João Crisóstomo. A primeira é sofrer por Deus, né? Sofrer pela obra de Deus, sofrer calúnia, difamação. E a segunda é ajudar os pobres. Isso te faz ajuntar mérito diante de Deus. Você tem noção que é isso? Porque olha, nós não temos condição de ter mérito por nós mesmos. Padre, é que eu sou muito santo. Em 1 segundo no teu juízo, Deus vai te mostrar um monte de pecado que você nem sabia que comete. Julgando, olhando, pensando mal dos outros, que a gente nem sabe, a gente internalizou o pecado. Mas a caridade cobre uma multidão de pecados. Concluo dizendo, quem que você vai ajudar hoje? Eu tenho certeza que o Espírito Santo já te mostrou. Concretamente, dando dinheiro, dando comida, uma obra da igreja, uma obra da evangelização, uma obra de caridade. Ou, talvez Deus está pedindo também para vê-lo, né? Ver Jesus no teu marido que está te dando trabalho, que precisa que você não desista dele, no teu filho. Jesus está dizendo, eu estou ali. O que você faz para o teu filho que é ingrato, que te faz sofrer, você está fazendo por mim. Pela sua família, não desista de amar. Incorporemos a caridade no hábito da nossa